Vamos fazer mais um exercício de física, mais uma resolução relacionado, né, à balística, lançamento oblíquo. Aí. Então ele diz o quê? Considera um canhão que dispara projetos com uma velocidade inicial de 100 metros por segundo, né, com um ângulo de inclinação de 30 graus com a horizontal. Então, dois artilheiros calcularam a trajetória de um projétil, um deles, Simplício, utilizou a noção de impetus, o outro, Salviati, as ideias de Galileu. Os dois artilheiros concordavam apenas com uma coisa, o alcance do projeto. Qual é o alcance do projeto? Então a gente tem que entender o que? Ao alcance a gente tem que analisar essa horizontal. Então aqui eu primeiro desenho os vetores, né? Aqui o vetor resultante é o vetor velocidade, né? A velocidade inicial. Então tem um ângulo de inclinação de 30 graus, bonitinho. Então o eixo Y e o eixo X. Tenho que analisar por etapas o que? As duas componentes. Então, a componente na vertical tem a velocidade inicial em y e a componente na horizontal, né, na vertical, a VOY, e na horizontal, a VOX. Certo? Então, eu preciso estudar. E como que eu encontro esses carinha? Basicamente, se a gente observar, né, nós temos aqui um triângulo retângulo. A VOY é a mesma que está aqui e essa VOX é o cateto adjacente. Se eu montar, né, aqui, seno de 30 é igual ao cateto oposto, ó, seno de 30 é igual a cateto oposto, que é quem? A VOY sobre quem? Hipotenusa, que é a velocidade inicial. Se eu multiplicar cruzado, logo temos que a VOY é a velocidade inicial vezes seno de 30. Então, isso aqui é só para a gente ter noção de por que surgiu aquilo lá. Então, de início, vamos estudar a balística, já pega e vamos calcular essas componentes. Então, a VOY vai ser quem? Quem que é a velocidade inicial? Diz pra gente que é de 100 metros por segundo. Vezes, quem que é o seno de 30? Foi dado. Se não sabe, é só aquela musiquinha da tabelinha dos ângulos notáveis. Então, logo temos aqui que vai ser multiplicar por 0 para cima, depois dividir por 2, isso vai dar 50 metros por segundo. E como que eu vou achar essa componente, a velocidade inicial em x, né, o estudo em x? Basicamente, vai ser a velocidade em x, é a velocidade inicial que é 100, vezes o cosseno que é 0,9, logo aqui vai ser 90 metros por segundo. Né, multiplicar por 100, desloca duas casas para a direita, 90 metros por segundo. Beleza, então primeiro a gente vai analisar a vertical, depois a gente estuda a horizontal. No lançamento oblíquo, né, no lançamento de projeto, a gente tem dois tipos de movimentos, né, um movimento misto. Primeiro, né, eu tenho uma variação, né, um movimento uniformemente variado, depois eu tenho aqui o movimento uniforme, onde que a velocidade aí vai ser constante, né? No caso, no lançamento horizontal. Quando está subindo, vou ter uma variação de velocidade, né? Velocidade inicial, chegou a atingir a altura máxima, ele tem essa inversão, né, no sentido da velocidade. Tá bom? Belezinha, temos aqui, belezinha, ele quer saber o alcance do projeto. O alcance em relacionado a esse daqui, a distância que atingiu esse projétil, delta SX, e pela equação horária dos espaços, a gente fala que a delta SX é igual a velocidade vezes o tempo, só que no caso aqui, eu tenho que considerar a componente velocidade em x vezes quem? TT. Quem que é TT? TT é o tempo total. Opa, mas eu não tenho tempo, mas a gente consegue calcular o tempo. Por quem? O que a gente analisa? Através da equação horária das velocidades. Que eu digo, eu estou analisando quem? Na vertical. Então eu tenho que analisar que a velocidade final em y é igual à velocidade inicial em y vezes quem? Vezes não, mais a aceleração vezes o tempo. Mas no caso aqui, a aceleração é a própria aceleração da gravidade. Então, A é igual a G. Beleza? Vezes o tempo que? Só que o tempo, a gente vai dizer que o tempo é igual ao tempo de subida. Olha que coisa legal, coisa simples. Então, a velocidade final vai ser quanto? O projeto subiu, se subiu, vai chegar no momento que a velocidade final vai ser zero. A velocidade inicial, a componente
Y que a gente calculou que é 50, só que aqui mais a gravidade está no sentido que oposto ao movimento, então tem que ser menos 10. E aqui, isolando, vai ficar 10t igual a 50, t igual a 50 dividido por 10 e t igual a 5 segundos. Isso é o tempo de subida. O tempo de subida é igual a 5 segundos. E a gente considera, né, desprezando o atrito, né, o efeito do ar, dizemos que o tempo total é igual a 2 vezes o tempo de subida, 2 vezes 5 igual a 10 segundos. Né? Isso a gente desprezando, né, o atrito aí. Beleza. Agora, por que eu tive que achar esse tempo total? Achar o tempo de subida, analisando a, né, a função horária das velocidades. A gente achando o tempo de subida para obter o tempo total, porque o tempo aqui que eu vou analisar é o tempo de voo. E agora ficou simples nós calcularmos aqui. Olha que coisa mais linda. Maravilhosa. Então a gente tem que delta, que é o deslocamento na horizontal, é a componente de velocidade em x, vezes o tempo total, que é o tempo de voo. Olha lá que delta, ele vai ser quem? Olha para 90 vezes quanto? Vezes 10. Então logo esse projeto atingiu na horizontal 900 metros. Show de bola, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.